Mas agora é estreia de quadro. Ai, que gostoso, é tão bom. E a gente vai tendo essas ideias sempre com o que vocês mandam, né? Então, a gente sabe que esse nosso público foi passando tempo junto com a gente ao longo desses quase 15 anos de Você Bonita. E nós chegamos nesse momento. Então, pode rodar nossa vinheta Mulheres 40 ou mais. Com ela, nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman. Bem-vinda! Muito prazer sempre. Quanta emoção. É bom, né? Nossa. E falar de um universo tão importante, que um monte de coisa aqui é tabu, a gente sabe, né? Infelizmente, é um assunto que para muita gente é tabu. E muitas mulheres sofrem sozinhas, ali naquele silêncio. Ah, tem que ser assim mesmo, tem que se acostumar. Ah, eu lembro que a minha avó era assim, demorou, mas uma hora vai passar. Não. Hoje em dia, ninguém tem que passar por nenhum sintoma desagradável. Existem tratamentos não só hormonais, mas tratamentos não hormonais para aliviar qualquer sintoma, seja da menopausa ou desse climatério, né, que a gente já começa a falar dele. É verdade. Todo esse período aí que antecede e que merece também todo cuidado, carinho e atenção. É verdade, doutora. E sabe que eu vou começar nosso assunto? A gente vai falar hoje de sono, da falta dele, né? Durante a madrugada, 3 da manhã, quando você abre os olhos e não consegue voltar a dormir, né? A ansiedade, muitas vezes noturna, que pós-40, ou pré-menopausa, ou durante a menopausa, a gente sabe que as mulheres sentem. Mas, doutora, tem um ponto muito importante. A gente acha, não sei se a gente foi acostumado culturalmente a achar que tudo que a gente precisa, a gente faz um exame, o exame mostra que a gente precisa ou não de algo e aí sim a gente faz algo e trata. No entanto, a gente não trata exame, a gente trata paciente. Exatamente. Então, muitas mulheres que estão nos assistindo têm os exames 100% normais, porém, tem todas as queixas que a gente vai comentar aqui. Ela precisa de tratamento? Ela precisa de acompanhamento, porque assim, o exame é uma foto daquele momento. Se por acaso, no momento que ela vai fazer o exame, essa foto mostrar os hormônios bons, mas o problema ela sente à noite, então o médico vai falar, seus exames deram normais. Aí a pessoa fica, meu Deus, então eu tô doida? Eu sinto isso, meu Deus. Então, assim, o exame é um norte, mas muitas vezes ele pode até atrapalhar. Agora, é uma fase que num dia você menstrua, num dia tá tudo bem, dali a 2, 3 meses pode tudo mudar laboratorialmente, porque é exatamente assim que as coisas são. É assim. Então, aquela ideia de fazer um exame anual no climatério tem que fazer com um período um pouquinho menos espaçado para que a gente possa mapear essas alterações e tratar qualquer tipo de sintoma e desconforto. Então, a primeira dica é aumentar o número de vezes, né, que você vai ao laboratório e faz os seus exames, né? Não deixar só um check-up anual, porque isso é muito importante. Pode pegar algo logo ali no início, mas né, das sempre queixas. Valorizando o que se sente. Tá. Não é, ai meu Deus, agora eu passei dos 40, eu vou fazer todo mês exame. Não, a gente tem que juntar com as queixas. Ah, é relevante, o que eu sinto está comprometendo a minha qualidade de vida. Tá. Porque senão a gente se sente meio maluca, né? Fala, aí tô ficando louca, tô ficando louca, não tem nada lá no exame, eu tô sentindo esse negócio, tô ficando louca. Não estamos. Vamos começar colocando aqui, a gente vai falar de algumas questões, então a gente começa falando desse resumo da cascata fisiológica, doutora. Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem que entender que o estrogênio e a progesterona fazem a orquestra do ciclo menstrual. Tá. Então, basicamente, com a menopausa, a queda do estrogênio vai aumentar a atividade desse centro termorregulador que está no nosso hipotálamo. Por quê? Porque aí a produção do LH, que é uma tentativa de melhorar a progesterona e faz um feedback negativo com o estrogênio, ela se altera e aí a gente fica com uma faixa de tolerância térmica alterada. Ou seja, não está calor, mas a minha sensação é que está e o meu corpo ele se comporta como se estivesse. Entendi. Então, ele ativa o sistema simpático que além de dar sudorese, dá taquicardia. É aonde muitas mulheres ficam confusas. Será que é ansiedade? Eu estou transpirando, e aí mexe o emocional, aí fica aquela bagunça toda. Tá. Por quê? Porque também tem a liberação de noradrenalina, que é outro
outra substância também que ativa essa frequência cardíaca, Que dá essa que aumenta essa sudorese. E tudo isso a gente chama de fogacho, que pode ser à noite, pode ser durante o dia, são em alguns momentos e é totalmente diferente de um calor, de você entrar numa sauna, porque não é só o desconforto do calor, é a palpitação, é um suor melado, Tá. é uma sensação que quem já teve pânico pode voltar a ter gatilho por conta disso. Que coisa. E é mais comum à noite ou depende de mulher para mulher? O que acontece à noite? E ali a gente tem muito facinho para explicar. Vamos lá. Aqui, tudo isso, desregulando o estrogênio e a progesterona, eles também estimulam a melatonina. Então, na falta do estrogênio, melatonina também não produz muito bem. Tá. Então, aquele sono que até estava indo bem, chega um certo momento que vai se afetar. Então, aquela pessoa vai acordar no meio, às vezes, de um sonho, agitada. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. No calor, a pessoa ela acorda e tira tudo de cima, tira lençol e edredom. No frio, como está agora, pelo menos aqui em São Paulo, ela está muitas vezes dentro de um edredom, molhadinha, suadinha, que ela fica assim, acho que eu vou ficar aqui nessa lesminha quente. Eu já escutei isso de uma paciente. Lesminha quente é bom. Porque assim, a hora que você tira o edredom, é um frio. É um frio e o pijama molhado até você encontrar. Entendi. E aí você quer trocar. E aí o que acontece? Difícil. Com tudo isso, o corpo também está se preparando para o amanhecer. 3h30, 4 horas é a hora que começa o cortisol a subir. E aí o cortisol estimula também a adrenalina. E aí vem aquela palpitação, ou seja, a pessoa está pronta para a guerra, não para voltar a dormir. Sem dúvida. É Né? verdade. Só que a guerra é interna. A guerra é no quarto. Ai, que coisa, né, gente? Ai, que difícil. E aí vem a ansiedade, essa sensação de que, nossa, eu não vou conseguir dormir, já começa o pensamento acelerado, pensar no que tem que fazer no dia seguinte, o que eu deixei de fazer hoje. É a tal da preocupação. Só que numa mente que no dia seguinte vai precisar agir. Só que como não dormiu bem, ela vai estar cansada. Muito cansada. E aí sabe o que acontece? Que um dia eu vou trazer esse tema só pra gente falar dele. Aquelas amnésias, os brain fogs. A pessoa fala, nossa, eu fui fazer tal coisa e esqueci. Ixi. Nossa, eu fui no mercado que era pra comprar essa coisa, eu comprei outras e essa que era pra comprar eu não comprei. Ou no meio do caminho você tá indo e você fala, o que eu ia fazer mesmo? Exato. Você eu tá já tive. no meio de um raciocínio, querendo explicar uma coisa, e aí a palavra some, ou você se perde. Fala, o que eu estava dizendo mesmo? Que perigo, doutora! Então, é uma junção de sintomas num momento que você tá nem na metade da vida. É verdade. Porque antigamente você entrava na menopausa e a expectativa de vida era menor, então a gente ficava pouco tempo e já tinha uma outra cultura. Hoje a mulher na menopausa, ela tá só começando a desfrutar da sua maturidade e de tudo que ela construiu na vida e não é justo e merece ser tratado. E quer performar, né? Quer cada vez ficar melhor. E parece que muita coisa fica melhor mesmo. A gente tá falando aqui de uma parte difícil, mas tem muita coisa que fica melhor. E assim, tem muitas mulheres, quando a gente fala em performar, que elas falam assim, não, eu sou forte e eu vou vencer isso. Não, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio, eu não preciso de tratamento, eu vou superar. Só que nisso é um sofrimento muito grande. Porque ela, de fato, tem outras coisas reais para superar e isso não precisa. É verdade. Isso pode ser acompanhado e ajudado para que a gente possa superar o que de fato realmente precisa do nosso desbravar. E é um problema, né, doutora? Tá certo. Vamos para a próxima tela. Já a gente vai dizer como atuar para melhorar todo esse quadro. Então a gente vai para esses efeitos da menopausa. Então a gente está falando dos fogachos, dessa insônia. Com a falta do estrogênio, fica o epitélio das nossas vias urinárias muito fininhos, então qualquer coisinha pode infeccionar, inflamar. A gente aumenta a irritabilidade, por quê? Porque você está sempre cansada, ou não dormiu, ou está com essa dor pélvica, esse desconforto gênito urinário. E
Depressão, porque se você não dorme, se você não tem ânimo, se você tem esquecimento, você começa a se questionar. É verdade, deprime. Eu não sou essa, ou eu sou uma fracassada, ou eu não sirvo mais para trabalhar. E isso tudo, esses sentimentos de menos-valia, podem também gerar depressão. E a gente não colocou aqui, mas poderia entrar ganho de peso. Não, mas vai ter o próximo. Ah, então vamos, porque eu Tem tô um pensando monte. nele que vão perguntar pra gente, olha lá. Então, os distúrbios de ansiedade, de questionamento, a perda da memória, as alterações na pele, porque tudo vai ficando fininho, ressecado, o cabelo afina, não cresce, as unhas descamam, a gordura que antes era de um jeito, agora ela vem exatamente onde a gente não quer, que é a gordura abdominal, aquela do sutiã, que pula aqui, que você põe, fala, meu Deus, e agora? Senhor, é isso mesmo. O braço. E aí a gente está Quadril, falando né? dores do quadril e osteopenia podendo levar à osteoporose, porque a falta do estrogênio, a gente precisa desses hormônios para nós refazermos o osso, porque diariamente a gente está perdendo e está refazendo, e existe um equilíbrio. Quando a perda é maior do que esse refazer, a gente entra em osteopenia, que às vezes não tem sintoma. Entendi. É um sinal. Por isso fazer a densitometria. E ela tem que ser feita anual de preferência. A partir dos? Dependendo do caso, 40. Mas, por exemplo, uma mulher de 38, muito magrinha, branquinha, que corre, com pouca musculatura, geralmente até um perfil menos de 40 eu peço. Porque a gente tem que levar em conta o contexto. Tá certo. Mais uma tela, certo? Enrijecimento das artérias. Por que as mulheres infartam menos do que os homens? Porque o estrogênio nos protege o nosso coração. E quando a mulher entra na menopausa e não faz a reposição, ela passa a ter os mesmos riscos dos homens para infarto. É, terrível. Ressecamento vaginal pela falta do estrogênio. Aí a vida sexual fica ruim, fica dolorosa, diminui a libido. Aí começam os questionamentos do casamento, do relacionamento. Os homens têm que ter muita paciência, né, doutora? Muita paciência e incentivar essa parceira a buscar ajuda. Porque ele também vai se dar muito bem se ela se tratar. Sem dúvida, melhorar a qualidade de vida como um todo do casal e do relacionamento. Doutora, eu vou lá e já volto, porque a gente tem um monte de perguntinha para responder, tá bombando, e a gente tem aqui, ó, as suplementações. A doutora Liliane vai explicar, vai contar, né, e como fazer isso de uma forma segura para as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal ou que, por algum motivo, não querem por decisão. Vou lá e já volto. Manda mensagem no @VocêBonitaTV, que esse quadro tá bom demais. Hoje recebendo a doutora Liliane Opperman na estreia do nosso quadro Mulheres 40 ou Mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos nessa e deixamos uma pergunta bem legal da Cíntia, olha lá. Beijo pra ela, ela diz, sou 40 a mais e meu sono mudou muito. Por que temos tanta dificuldade, doutora, em desligar na hora de dormir? Tipo, a gente não quer dormir, sabe? Tem que dormir, mas a gente não quer aquela hora. Você sabe que já começam, antes de existir queda de estrogênio, um dos primeiros hormônios que começam a cair de fato, e até nos homens, tá? Não é só mulher, é a progesterona. E a progesterona, ela é importantíssima para o nosso estado, tanto de sono, quanto o nosso estado mental, emocional. E muitas vezes, lá para os 35, 30 e poucos, ela já começa a cair. Aí junta que essa é uma idade que algumas outras substâncias no corpo já não estão se comportando como antes, porque a gente envelhece os receptores de hormônio. Não é somente a falta do hormônio. Entendi. O receptor também envelhece. Então, antes que o hormônio caia, você, às vezes tem o hormônio, mas o receptor já deu tilt, ele já pifou. Então, aí a pessoa começa a sentir dificuldade, seja para dormir. A parte metabólica é onde os receptores mais envelhecem. Então, aquela pessoa que fala, nossa, antes dos 30 eu fazia uma dieta de uma semana, perdi, agora não vai. Entendi. Até isso muda com o tempo. Então, são coisas que, se a gente não se antenar sobre a mudança dos hábitos e já vir com eles, aí obrigatoriamente você vai ter que estar aos 40, fazendo um exercício pela primeira vez, fazendo uma alimentação saudável pela primeira vez. Então, constituir isso antes e já chegar nessa idade já com todo esse arsenal é muito, muito importante. E vai ter lá o que vocês dizem que é a higiene do sono, né? Então, de repente, ir apagando a luz, vai pra cama, deixa o celular de lado, né? Eu falo que a higiene do sono começa desde o café que você não toma depois do almoço. Porque se você for um metabolizador lento de cafeína,
Você toma aquele cafezinho logo depois do almoço, vai chegar à noite, a cafeína tá lá ainda. Bombando. Bombando. Então, e tela, tá? Esse dica negócio de luz, a gente precisa de escuro para que a melatonina ela venha e traga pra gente uma noite de sono agradável. E você sabe que é tão interessante, antes de me casar, eu sempre gostei de dormir com a TVzinha ligada, a louca da TV, né? Ai, TV ligada e tal, deixa a TV ligada e tal, ou com um pouco de luz no quarto. O quê? Os olhos não tolera, não suporta nem um pinguinho de luz. Maravilhoso. E ele que me ensinou, bom, hora de dormir, desliga, apaga tudo, bota até toalhinha, sabe aqueles negócios que fica esqueci o nome, da TV a cabo, não? Porque Sei. eu ia falar. A luzinha. Que fica aquela luzinha. E ele bota toalhinha. Gente, não passa, não tem uma... E isso foi tão bom. Nossa, melhorou minha qualidade de casamento, sono. Fantástico. Muita gente fala, fantástico. Engordei depois de casar. Não, casamento também pode trazer bons hábitos. Muito, muito. Beijo pro maridão. Vamos lá, doutora. Vamos falar dos suplementos e depois a gente segue com perguntinhas do público. Então, vamos começar. Eu gosto muito desse Vitex, né? O Vitex Agnus Castus, que ele é um ativo que, diferente de soja, desses ativos que são parecidos, a molécula é parecida com estrogênio, Sei. esse melhora os hormônios, mas por uma via neural. Então, não é, ele é parecido com estrogênio, ele é parecido com determinado hormônio. Ele é para ser usado de dia, Tá. Então ele faz uma modulação, ele é um adaptógeno. Então faz esse aumento natural, melhora os receptores, melhora a libido, disposição, insônia, fogacho e é um excelente coadjuvante, seja de tratamento hormonal ou não hormonal, mas claro que tudo que puder ser prescrito pelo profissional que acompanha, para que tenha somente os efeitos desejados, sem nenhum tipo de efeito colateral. Melhor, né? É melhor. A gente pode, doutora, associar, então, numa única cápsula um pouco deles, ou assim, tem alguns que o ideal é que a gente tome sozinho. Por exemplo, o magnésio tem vários tipos, né? Então, tem magnésio que é bom para a noite, que vai melhorar o sono, como, por exemplo, o magnésio de malato, o treonato. O aspartato de dia, para quem tem, às vezes, enxaqueca, ele é, principalmente ao longo do dia, ele é muito indicado. As associações podem ser feitas, por exemplo, o óleo de prímula, geralmente, ele é uma capsulinha oleosa, então ele não consegue associar. Entendi. Mas ele pode ser, por exemplo, associado com a trigonelina, que é um ativo retirado de uma outra planta, que é o fenogrego. Fenogrego. Que ele ajuda no envelhecimento, no anti-envelhecimento, se a gente puder dizer assim, geral, desde a parte física, neurológica, melhorando os sintomas, atuando de uma forma natural. Aqui a gente tem, por exemplo, o mulungu, que é uma planta com efeito sedativo para ajudar no sono. Ela pode ser associada, por exemplo, com o magnésio. Legal, e tomando de dormir. Exatamente. Olha. E aí tem uma coisa muito bacana que eu gosto de falar sobre, que é a melatonina de dupla ação, que basicamente é uma tecnologia que você tem uma parte dela que é para liberar rapidamente, para a pessoa pegar no sono, e uma parte que é liberada aos poucos, para que não exista essa coisa do acordei às 3 da manhã. Entendi. Então é uma sacada, né? A tecnologia hoje permite a gente conseguir manipular numa mesma cápsula o mesmo ativo, um para liberação rápida, um para liberação lenta. Puxa, que legal. E isso vale para outras substâncias. E o pedido é assim, melatonina de dupla ação. Geralmente também pode fazer uma parte sublingual e uma de longa liberação. Puxa, que legal, doutora. Bom, vamos responder perguntinhas do público. Então, aqui a gente, claro, falar de reposição hormonal é muito amplo. Então, acho que a doutora quis dar uma ênfase no que é natural, que também pode ajudar muito. E a reposição para as mulheres que podem, que têm indicação de forma bem feita e segura, né? Aí é individual. E, claro, falar sobre a importância do bioidêntico, do hormônio que é exatamente igual ao nosso, não sintético. Porque a gente tem receptor para o hormônio. Se você usa um pseudo-hormônio, ele vai deformar o nosso receptor. Nossa. Então, tudo que for exatamente igual ao que o nosso corpo produz é sempre melhor. Tá certo. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá.
Obrigada, Regiane, um beijo pra você. Comecei com a menopausa aos 50 anos. Hoje tenho 61. Até quando vão os sintomas? Nossa Senhora, gente, realmente, o que acontece? A gente tem, e isso é muito comum às vezes nas mulheres que são mais cheinhas, que têm um tecido adiposo. O tecido adiposo, ele não é um tecido parado ali que está, às vezes, pula uma gordurinha aqui. Ele é muitas vezes um reservatório de hormônios. E aí, o que acontece? Você tem um reservatório de, digamos, estradiol, que aí a pessoa passa ainda muito tempo e ainda tô bem, não menstruo mais, mas eu tô bem. Só que chega um momento que tudo na vida se acaba. Uma coisa muito, muito importante que eu não tinha como não falar disso hoje, e que eu acho que você até sabe, mas vai adorar esse reforço. A gente entende que o músculo, e a gente falou sobre a importância dele como um órgão endócrino. A pessoa que é ativa fisicamente, esse músculo produz miocinas e também tem relação com a produção do hormônio. Então, a pessoa que de repente fazia um exercício, aí ela fala, nossa, mas por que faz tanto tempo que eu não menstruo e eu não sentia nada, agora eu estou sentindo. Pode ser a queda do exercício. Olha, que interessante. Então, investir nas coisas também que são naturais, que fazem o nosso corpo produzir. A atividade física muda tudo. Muda tudo, gente. É uma condição que eu gostaria de que todo mundo que fizesse qualquer tratamento, seja para menopausa, seja homem, seja mulher, entendesse esse frasquinho, que deveria ser o frasquinho do exercício, a gente só tomar. Até falamos da musculação, mas é o fazer, é o coração acelerar, é o transpirar, é você tirar esse tempo para você. Isso é muito importante. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Márcia, um beijo. Eu faço reposição hormonal, me faz acordar à noite. O que posso fazer? Será que é um hormônio bioidêntico? Será que o horário, por exemplo, geralmente a progesterona, quando prescrita à noite. Então, às vezes, ela usa tudo de dia ou usa via oral, porque aí via oral geralmente não é o bioidêntico, aí passa pelo fígado, faz uma metabolização lenta. Então, temos muitas questões, inclusive a própria insônia, que existe a insônia, o acordar à noite, que às vezes não tem uma relação com o hormônio e que precisa ser olhada. Essa insônia de também acordar às 3 da manhã, que muitas vezes talvez não tenha relação com o hormônio, ela é comum às vezes em transtornos de ansiedade, depressão, olha, doutora, em várias questões aí que a gente precisa olhar. Precisa de diagnóstico, daí nesse caso entraria como um diagnóstico excluindo as questões hormonais, que são as principais, mais comuns, vamos dizer assim, mas que outras não excluem, né? Se a insônia é por questão hormonal, o tratamento é hormonal. Se a insônia é por uma questão emocional, o tratamento é emocional e assim por diante. Entendendo a causa, a gente atua na resolução. Tá certo. Tem 1 minuto e meio, dá tempo da última, quem escreveu pra gente na tela. Depois a doutora vai lá nas redes sociais. Lu, obrigada, um beijo pra você. Com a menopausa, você acumula mais gordura abdominal. O que pode ser feito para diminuir o acúmulo de gordura? Mais uma vez o exercício, e aqui entra uma questão que é a alimentação com o menor índice glicêmico possível. Então esquece o pão branco, esquece arroz branco, vamos para o integral, porque isso vai fazer diferença, porque junto com a gordura abdominal vem resistência insulínica. Então a gordura é só a parte que incomoda, mas tem todo um lado aí que é saúde, saúde do coração, saúde metabólica. Então, tratar esse sono, porque quem não dorme aumenta cortisol, que aumenta a gordura abdominal. Nossa. Então é olhar para tudo, desde a hora que você acorda, o que você come, a hora que você deita, o que você escolhe no seu prato. Todos os detalhes juntos e misturados que fazem toda a diferença. E é fato, se perder peso antes dos 40 é difícil, depois é mais, né, doutora? Não tem jeito. Mas quem já passou e também não perdeu, também não é o fim do mundo. Tem que sempre começar. É possível. É verdade, é verdade. Não pode deixar, não pode largar a mão. E esse quadro tá aqui pra isso, quinzenalmente, com a doutora Liliane Opperman. Vai lá, @doutora Liliane por extenso. @doutora Liliane por extenso. Você encontra todo o trabalho dela e ela volta aqui 15 dias. Obrigada, foi um sucesso. E ela...